Que ótimo, que bom que nós estamos aqui e que estamos juntas. Qual é a pergunta que nós temos hoje? Elaine? Eu gostaria de pedir que você explicasse sobre provas e expiações. O que é uma prova? A prova é algo visível. Vamos supor assim, você tem uma doença, as pessoas veem você tem uma falência, você tem uma queda. A prova é algo que todas as pessoas podem ver. Um emprego, um trabalho, a sua luta, a sua perda, a sua moral. É a vida material. É o que pode ser registrada como prova. Aquilo que você está passando e que todo mundo pode ver, julgar ou te ajudar. Quando nós falamos de expiação, é algo que a alma expia. Ninguém vê, ninguém consegue entender ou seu sofrimento, ou aquela ação sobre você. As pessoas não têm essa possibilidade de ver a sua expiação, mas ela está dentro da sua alma. É você que sente a tristeza, é você que olha para o mundo que você vê e que os outros não veem. Então, qual é a prova? É aquilo que a pessoa tem que passar, a sua dor, o seu sofrimento, a sua miséria, quer espiritual, quer física, isso é uma prova e uma expiação. Toda prova e toda expiação, ela pode ser mudável. Tudo muda. Não existe, eu vim na Terra para passar por essa prova. Não, você tem que trabalhar o máximo que você puder na sua prova, na sua expiação, para que você melhore o máximo. O máximo. Você tem que buscar uma vitória sobre si mesma. É aí que entra a mediunidade em seu benefício. Porque a vitória não está no outro. Não está no outro. A vitória está dentro de mim. Por exemplo, uma expiação, só eu sei que eu venci. Só eu sei que eu passei por aquela dor, que foi uma dor muito grande, e eu consegui me superar. Já a prova, você ficou com a perna quebrada, todo mundo ficou com dó de você, todo mundo colaborou. Houve uma participação, quer de uma forma positiva ou negativa naquilo que você está como prova. Agora, a expiação, só se for uma pessoa altamente sensível, que ela for capaz de registrar os seus sintomas na sua alma, ou a sua dor. De ordem geral, nós médios temos essa capacidade de observar e registrar quando nos é permitido. Respondi, Elaine, para você? Sim, respondeu. E a expiação, então, seria sobre o nosso passado? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É. Muito A obrigada. expiação é o passado, porque é aquilo que você traz, todo o passado, ele vem para ser reformado, modificado, elaborado, porque nós somos espíritos em evolução. Com o entendimento da doutrina espírita, você não veio para você ficar parada naquela prova ou naquela expiação. Você veio para transmutar a prova e a expiação. Entendi. Muito Essa é a obrigada. doutrina espírita. Por isso que ela é linda e por isso que ela é muito especial, porque ela dá para nós médios essa característica e capacidade de transformação. Essa é a beleza da doutrina espírita. Exatamente, é maravilhosa. Muito obrigada, Araci. Ok. A nossa aula ela vai continuar dentro desse tema de prova e de expiações. Vou falar dentro desse tema porque é o que nós vamos estudar, provas e expiações, a nossa mediunidade. Vamos colocar, assim, casos mais extremos,
porque os casos mais simples nós estamos aprendendo a solucionar. Vamos supor que eu vivi há 400 anos atrás, 300 anos atrás, num período de guerra. E eu participei dessa guerra com a minha brutalidade, com o meu erro, com a minha imperfeição. Então, eu deixei um rastro de dor, de amargura e de sofrimento nessa guerra, que é o que nós vemos hoje. Então, quando o espírito se melhora, o espírito compreende o mal que ele tenha feito e que não é por aí, surge, então, a expiação quando é espiritual. Então, o que cabe ao médium? Cabe socorrer a ele os espíritos que ainda estejam vinculados naquela guerra. Porque se os espíritos que morreram naquela guerra há 200 anos, 300, 400, não reencarnaram no processo, que ainda estão vinculados à ideia da guerra, da destruição, dos conflitos, o que acontece? No processo reencarnatório nosso, eles nos reencontram. E esse reencontrar é que a mediunidade, com nossa equipe de trabalho, nossos protetores, todos os espíritos que nos aliviam, nos reconfortam, nos ajudam o processo de socorro, que nós o chamamos de caridade. É por isso que fala, fora da caridade não há salvação. Porque se eu sou cobrada pelos espíritos que eu deixei na época passada, e eles vêm até a mim, eu agora tenho toda a possibilidade, como médium, para aliviá-los, reconfortá-los, e então sair da postura de inimigos para amigos, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. É essa a transformação da nossa mediunidade. Márcia, sua pergunta. Araci, e no caso que nós estamos vivendo, estamos observando o caso do Hamas, caso de Hitler, caso de Maduro, o que vai ser desses espíritos? Eu fico pensando assim, mais ou menos eu sei, mas não sei assim, eu queria que você me falasse. Vamos falar do antecessor dele. O egoísmo, o orgulho, a vaidade de um presidente, ele perde o senso que nós espíritas chamamos da lei de justiça, que é algo que ele tem dentro dele. Então, o orgulho, ele disfarça essa característica do respeito, da ordem e da moral. E aí vai para a luxúria, vai para a riqueza, vai o sem o limite. Mas para ele caminhar nessa riqueza, e para ir buscar viver sem limite, ele teve amigos, ele teve companheiros, alguém que cedeu, juízes, promotores, aí vai. Todo aquele grupo está compromissado. Todos. Então, não é um compromisso de um só o nosso julgamento. Terá 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas que foram responsáveis para chegar nessa dor, nesse sofrimento. Aí entra o resgate. Quer dizer, ele vai morrer, todo esse povo vai morrer, vai encontrar no mundo dos espíritos a sua responsabilidade de pessoa, de vivente sobre a Terra. Que ele levou a dor, levou o sofrimento, a miséria, a fome, o estrupo, e aí vai deixar as pessoas sem religião, sem Deus, aí não tem quase que limite, vamos colocar assim. Cada um será julgado dentro daquilo que tenha feito. Todos serão julgados.
E nesse julgamento, cada um virá para resgatar o seu erro, aonde ele deixou fraudar, aonde ele deixou roubar, aonde ele deixou nascer a luxúria. Então, aquele defeito agravante que levou à subida, ele é responsável. O outro vai responder de uma forma geral. Porque ele, vamos colocar assim, o que leva um líder é cuidar do seu povo. O que é um líder? É não deixar o seu povo sem água, sem comida, é a casa. Para isso que é o líder. O líder é responsável pelas suas ovelhas, vamos colocar assim. Então, ele tem que cuidar deles. Pessoa, uma liderança nessa ordem, ele é responsável por todo aquele povo. Então, se ele tivesse arrependimento, ele vai aí 4 ou 5 reencarnações num trabalho socorrista sem escala. Ou nascerá com dificuldades espirituais. Vamos supor que ele não foi socorrido, então vai vir débitos profundos na mente, no perispírito, no corpo físico. Então, ele vai passar por uma dor física, ou ele terá uma oportunidade do desejo dele de resgatar o mal que ele fez. Espero que ele seja um bom médium, do que pagar, todo torto, todo aleijado, aí não pode comer, não pode beber água, aí fica todo, coitado, nossa, não pode andar, não pode comer, não pode pegar água, aí coitadinha. Eu prefiro que ele nasça médio e trabalhe de manhã, de tarde e de noite para resgatar o mal que ele tenha feito àquelas criaturas. Aí isso é que entra a mediunidade, o arrependimento do espírito pelo mal que ele fez. Aonde que nós podemos melhorar esse processo? Nós, como médium, quando nós socorremos, como estamos fazendo, que nós socorremos espíritos sofredores, doentes, cansados, caídos, enfim, essa ordem que chega até nós. Quando essa ordem vai para uma colônia, e que lá ele desperta e ele percebe o quanto ele errou, ao seu retornar, ele volta aquele ceareiro com garra. Volta o ceareiro com a coragem para vencer. Quando nós saímos das regiões umbralinas, nós saímos altamente perturbados. Nós reencarnamos mais ou menos perturbados, com uma noção que nós temos que melhorar, mas a nossa alma quer melhorar, mas ainda somos altamente perturbados. E quando nós nos preparamos para o trabalho, para a luta, nós viemos mais assessorados para este trabalho. Viemos tecnicamente melhores, em melhores condições para cumprir a missão. Então, de ordem geral, a missão ela é sempre particular. Os espíritos inimigos nascem dentro da nossa família. Mas se nós tivéssemos a benção e o entendimento de socorrê-los antes deles nascerem, seria o ideal. Porque vão nascer. A 4ª geração virá. Nossos avós, bisavós, toda aquela nossa família. Lá no passado, há 100 anos, 200 anos atrás, 400 anos atrás, com a sua brutalidade, da sua forma, a sua rigidez, se nós não os socorrermos, eles virão da mesma forma que estavam há 400 anos atrás. Traz no perispírito essa profundidade marcada, difícil de tirar, que é o que nós sentimos em nós. Quando nós vamos trabalhar em nós estamos empedrados nesse passado, nesse erro. Então, nós temos aquela luta para higienizar a alma, o perispírito, porque está com todas aquelas partículas embrutecidas. E é isso que hoje nós fazemos, e que a alma, quando ela é recolhida para as colônias espirituais, ela pode se melhorar com maior facilidade.
Porque aqui, quando nós dissemos, nós colocamos na bacia, nós fizemos isso, higienizamos, nós já estamos preparando para uma próxima reencarnação. Se o espírito se prepara, grandemente ele se melhora. Pergunta, Márcia. Eu fico muito injuriada quando eu vejo essas injustiças que a gente está vivendo no Brasil hoje, e também as contradições, 2 pesos, 2 medidas, e também com essas coisas que estão acontecendo pelo mundo todo, porque não é só o Brasil. Nós temos que ver que o mundo todo está contaminado. Isso me causa uma profunda raiva. Eu fico indignada. E aí, eu não estou regredindo espiritualmente de ter esse sentimento? Olha, esse sentimento, ele é válido quando nós temos uma espécie de revolta. Mas o nosso trabalho como médium é desmagnetizar essa sua revolta. Vamos supor que a sua revolta vai contra as fraudes. Sua revolta é contra o roubo. Vamos colocar 2 temas. O que você, médium, tem que fazer? Você vai ter que irradiar, vibrar, desmagnetizar a fraude, desmagnetizar o roubo e trazer a partícula divina da lei de justiça. Para você não dar ênfase às suas imperfeições, você modifica as suas imperfeições, fazendo com que elas esparramem o sentido de não fraudar, não roubar, não violentar, não causar dano a ninguém. Então, você usa a sua força no sentido de emanação de mudança e coloca a lei divina solidária para todas as pessoas, que é a lei da justiça, que está dentro de cada criatura. Então, se ela for tocada, você vibrou, irradiou, a partícula você enviou, de forma íntima. E se ela for tocada por essa partícula da lei soberana de justiça que está dentro de nós, a alma corta. E ela pode parar e dizer, eu vou parar, eu não vou fazer mais isso. Quero que ela esteja viva, quero que esteja morta. Mas os mortos, 100% você atinge. E o vivo, nós teremos uma dificuldade muito grande de atender o vivo com essa sua vibração. Não roube, não mate, não faça isso. O morto, ele é rapidinho, porque nós chegamos com essa vibração a nível de perispírito e ele absorve. Ele absorve a lei divina. Agora, o encarnado, nós temos uma grande dificuldade, porque o corpo físico já é uma resistência. Ouvir, que a pessoa, se ela não quer, ela não ouve. Já o espírito, ele não pode, ele ouve. Uma das causas interessantes é fazer o evangelho no lar. Então, quando nós lemos o livro dos Espíritos, o evangelho, os espíritos são obrigados a ouvir. E aí eles são obrigados a escutar esse conselho. E aí o que eles fazem? Porque são mais inteligentes do que nós, começam a impedir o nosso evangelho, impedir a nossa prece, impedir o nosso horário de estudo, impedir de estar aqui agora. Porque agora que você está aqui, eu estou falando esse tema, aquele que ouve fala assim, mas eu não quero falar nisso, eu não quero saber, mas ele está morto, ele é obrigado a ouvir. Já o vivo, não, ele sai, vai na outra sala, liga a televisão, então ele consegue sair, mas os mortos não saem. Isso que é muito interessante. Os mortos são obrigados a nos ouvirem. Então, aqueles espíritos que estão vinculados nesse tema agora, e que se vincularam pelo que você falou, eles ouviram isso que eu falei, querendo ou não querendo, porque é a sua preocupação.
Então, a minha resposta foi neles. Agora, o que eles podem fazer? Falar para você. Se eu fosse você, eu não escutava mais a Araci. Eu não via. Se eu fosse você, não ia mais na aula. Se eu fosse... Aí eles começam, de alguma forma, impedir você de chegar a mim, porque eles são obrigados a ouvir. E é isso que, às vezes, nós, médios, não entendemos a resistência à luz do evangelho, da fala, que nos é dada. Há uma reação dos espíritos. Nós temos que cuidar esta reação. Isso aqui eu estou te falando como aula, não estou falando para a Márcia. Nós ouvimos, às vezes, uma palestra ou um conselho, ele é altamente interessante. Só que daí a pouquinho você não quer mais aquele conselho. Você fica brava com aquela pessoa, fala, está se intrometendo. Mas será que ela está se intrometendo ou os espíritos não querem mais ouvir a verdade? Essa evolução da nossa mediunidade, da nossa percepção e do nosso análise é que o médium tem que ter essa educação mediúnica. Que é isso? Eu penso no roubo, todos os que roubam me escutam. Aí é que tá. Assim, nossa, mas tá roubando. Aí todo mundo fala, quem que falou? Quem falou? Porque a minha vibração, ela vai. Então, eles vão, mas quem que falou? Foi a Araci que falou, ela que está falando? O que ela está falando? Por que ela está se intrometendo? Porque quando nós falamos para os dois mundos, para os vivos e para os mortos. E é isso que o médium tem que entender, que nós alcançamos uma vibração alta, e por isso que nós temos que ter o trabalho socorrista. Por isso, essa necessidade de prestar o socorro, levar para as colônias espirituais, quer dizer, tirar o impedimento da nossa vida. Da nossa vida. Porque nem tudo a gente fala, mas a gente pensa. E o processo de pensar é isto. Um dos temas muito comuns é falar assim, agora eu vou fazer regime para me emagrecer. A pessoa come como nunca comeu. Por quê? A hora que ela vai, tonta, falar assim, eu vou fazer regime e não vou comer mais. A companhia espiritual vira e fala, mas quanto? Nós vamos ficar sem comida? Ela vai parar de comer? Mas isso não pode acontecer? Meu chocolate? Aí vira aquela confusão. Aí você baba por causa do chocolate, você baba, quer comer docinho, você quer sorvete. Você, porque você não comeu, você quer comer. Veja bem, isso é a ação do nosso pensamento. Então, o médico que vai fazer regime, ele tem que falar assim, ó, todos vocês que estão aqui na minha casa, com milão, que gosta de doce, café, chocolate, bombom, tudo, docinho de aniversário, vocês todos, vamos agora comigo para uma colônia espiritual, ok? Vamos desintegrar o doce, a comida, o docinho, o chocolate, os bolinhos, pirulito. Por quê? Se você vai fazer regime, você pode ver que você vai ter uma dificuldade muito grande com essas companhias espirituais. Isso são temas que nós temos que observar. E isso é uma coisa tão simples, que a pessoa, se o médium não observar, ele não faz regime. Não, mas senão ele fala assim, eu não vou gastar. Esse mês, eu não vou gastar. Eu vou fazer economia. Mesma coisa que chegar aí no mercado, ele compra tudo que não precisa, vai na rua, compra blusa, compra tudo que não precisa. Acontece comigo. Eu falo que não vou gastar. Quando eu vejo, estou gastando. Pois é. Agora, as suas companhias espirituais conseguiram comprar o que queria e você nem vai usar. Quantas vezes você saiu na rua, comprou uma roupa que você nunca usou? Uma cor que você nunca usou? Você compra uma coisa que você não vai usar nunca. Quer dizer, quem que comprou? Foi o espírito. E saiu tão feliz da loja, nem perguntou o preço, porque ele também não paga. Então, não está nem aí. Então, o médium tem que ter essa sensibilidade daquilo que ele fala. Porque ele fala e atrai as companhias espirituais. Então, nós falamos sem querer ou pensamos sem querer, aquilo aumenta.
Aí você fala assim, nossa, eu não gosto da Araci. Aí chegou outro e falou, eu também não gosto dela. Aí veio outro, eu também não. Nossa, como é chata, como é... Vai um pouquinho, sua cabeça desse tamanho. Existe mais de 10 pessoas confirmando aquilo que você falou. Essa realidade, o médium, quando ele percebe que ultrapassou o limite, que não está, você já tem que tirar. Pode observar, você fala assim, olha, não vamos deixar a luz acesa. Estoura a sua conta da luz. Pode observar. A companhia espiritual, ela é essa. E são fatos reais, pequenininho. Toda vez que você fala isso, que você não pode gastar, você gasta, você fica devendo. É incrível isso. Então, tirar os que gostam de gastar, o que gosta de acender a luz. É isso aí, ou jogar as comidas fora, tem tudo. São fatos reais na nossa vida. E que médium tem que observar essa coisa pequenininha para ele chegar nas grandes. Então, ele primeiro tira a sua companhia da sua casa, aqueles fluidos, por exemplo, do mofo. Na minha casa toda mofa. Então, o médium tem que pedir para limpar todo aquele mofo da sua casa, o ácaro, todas as vibrações que ali estão. Então, o médium tem que estar atento a isso. Igual ele fala assim, nossa, eu tenho essa impressão que eu vou ser roubado. Já tira o espírito do ladrão, já chegou ali, ó, eu vou te roubar, eu vou te roubar. Ele já te avisou mentalmente. Então, o médium já socorre aquele que quer roubar, quebrar, estragar. Aí você pega um copo, quebra, pega o segundo, quebra o terceiro, você fala, pode parar, você aqui na minha casa não vai ficar, não. Você vai quebrar todos os copos? Você vai estragar? O que você quer? O que você precisa? Por que você está quebrando meus copos? Por que você está estragando isso ou aquilo? Então, médium tem que ter essa sensibilidade, até das flores, até das plantas, de tudo, enfim. Tudo que você desorganiza, você tira os espíritos brincalhões, zombeteiros, desocupados, isso em tudo, para estudar, para trabalhar, enfim, para tudo. Quando você tiver uma roupa que você gosta muito, e aí ela manchar, e aí ela queimar, abra teus olhos. Abra teus olhos, fica ligeira. Nossa, podia ter queimado 300 blusas, mas essa que eu mais amava, então você pode ver que você está sofrendo um ataque de alguém que quer te ferir. Pequeno, pequeno, mas te incomodou? Incomodou. Então, isso o médium tem que observar e ficar atento. Então, vamos nós, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos ao universo, vamos buscar Deus, nosso Pai, esse Pai de amor, de justiça, de misericórdia, que nos deu essa grande oportunidade de aqui estarmos, de aqui aprendermos, de aqui melhorarmos. Rogamos ao Senhor todo o vosso amparo, toda a vossa proteção. Permita, Pai misericordioso, que possamos absorvermos, Senhor, esse fluido curador, todo esse fluido, esse ectoplasma, Senhor, para que possamos nós trabalharmos na desmaterialização, desintegração, destruirmos, Senhor, todas as nossas vontades passadas, desejos, tudo aquilo que nós, Senhor, usamos a nossa mente para o mal. Nós aqui estamos unidos para pedir a Ti misericórdia, Senhor, que possamos aurirmos esse fluido do fluido cósmico, Senhor, do sol, das estrelas, da lua, do cosmos, Senhor, toda essa energia. Que a luz do seu amor se abra, Senhor, nesse templo de luz. E rogo neste momento ao grande Mestre Jesus, a esse irmão amado, que veio até nós e nos deixou a mensagem do amor,
nos deixou a mensagem da caridade, nos deixou a mensagem da reencarnação. Aqui estamos nós a te pedir todo o amparo de todos os espíritos crísticos, de todos os espíritos consoladores. Rogamos neste momento as falanges de Maria, a todos os guardiões, todos os cavaleiros de Maria, todas as equipes socorristas. Rogamos neste momento a todos os nossos anjos guardiões, a todos esses espíritos trabalhadores, aos nossos ancestrais. Rogamos neste momento a toda a nossa equipe de trabalho, a todos esses guardiões de guarda e retaguarda que venham nos auxiliar. Evoque, médio, neste momento, toda a sua equipe de trabalho. Chame todos os africanos, os índios, os caboclos, os baianos, boiadeiros, os hindus, os samurais, os cangaceiros. Chame o seu povo gaúcho, chame o seu povo mongol, chama o seu povo, os astecas, chama todo o seu povo, chama todos os seus ancestrais que nesse momento venham te auxiliar, venham te amparar, venham te dar a luz, trazendo todo esse fluido. Peço neste momento, Senhor, que se abra neste momento a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral. E peço neste momento, Senhor, permissão para puxar, Senhor, para essa grande lama astral, Senhor, todos os trabalhos, todo o nosso passado, Senhor, de guerras, de maldades, de bruxarias, de feitiçarias, de encantamentos, de destruição, Senhor. Peço neste momento, Senhor, que a nossa equipe, neste momento, gire e puxe para dentro todos os espíritos, Senhor, que foram afetados, os doentes, os cansados, os oprimidos, por todo o mal, por todos os nossos desejos, por todas as nossas magias, feitiçarias, bruxarias, por todos os nossos encantamentos, Senhor, por tudo aquilo que fizemos para, Senhor, machucar, ferir, comandar, Senhor, destruir. Aqui estamos neste momento que destruam todos esses desejos, todos esses fluidos, Senhor, que sejam desmaterializados, desintegrados, desimantados, que venha essa força solar, Senhor. Rogo neste momento, Senhor, que venha uma chuva de raios solares, que venha uma chuva eletromagnética, Senhor do Sol, para destruir, Senhor, para libertar todos esses espíritos que foram subjugados, que foram, Senhor, amaldiçoados, que sofreram encantamentos, Senhor, pela nossa própria vontade, pelo nosso desejo, Senhor. Nós aqui estamos a vos pedir, Senhor, que seja destruído, desmagnetizado, dissolvido, Senhor, que seja dissolvido toda essa maldade, que todos esses espíritos sejam libertados, que todos aqueles a quem nós amarramos pelos nossos encantamentos, pelos lares que destruímos, pela família, Senhor, que subjugamos, pelo ouro que roubamos, Senhor, pelas terras, pelas guerras que fizemos. Nós aqui estamos a te pedir, Senhor, destrua todos esses fluidos, destrua, Senhor, que a sua justiça, Senhor, seja plena, que a sua justiça se faça nesse momento, Senhor, libertando todos esses espíritos, libertando todos esses nossos irmãos, libertando toda a nossa família, Senhor. Eu peço neste momento a libertação. Se estão encarnados, Senhor, neste momento, eu rogo neste momento que sejam libertados de todos esses males, Senhor, praticados, que todos esses
fluidos, Senhor, de magias e feitiçarias, de vodu, de encantamentos, de maldições, que sejam destruídos, desmaterializados, Senhor, desmanchados, que sejam exterminados, que este mal seja exterminado, Senhor, tanto no corpo físico como no corpo perispiritual, libertando todas essas almas, libertando todos esses espíritos, e que essa lama, que este fogo que queima, Senhor, na consolação, na regeneração, na redenção, que esta lama e esta areia sulfurosa, Senhor, da lama astral, vire e desmaterialize, desimante todos os trabalhos, liberte todos os nossos corpos perispirituais, os nossos corpos físicos, retirando todas as doenças, Senhor, retirando todos os vírus, todas as magias, todos os encantamentos, todas as maldições, tudo, Senhor, que nos levou à queda, à falência do espírito, à falência moral, à falência material, à falência profissional, Senhor, à falência financeira. Eu rogo neste momento, Pai misericordioso, que essas falanges benfeitoras vão limpando, higienizando e que tragam a água higienizadora, a água consoladora, a água cheia de amor, de esperança, que vem essa água, Senhor, com os fluidos curadores, calmantes, pacificadores, que vem essa água para limpar, Senhor, refazer todos os corpos físicos, todos os nossos corpos, refazendo todos os corpos perispirituais, trazendo a luz a esses espíritos que sofreram, Senhor, e que hoje, neste momento, nós estamos pedindo por cada um deles. Pai misericordioso, que essa água traga, Senhor, toda a sua lei, os 10 mandamentos, que traga todo o amor, que traga a luz, que traga o arrependimento, que traga a esperança, que traga a fé, que traga os 10 mandamentos, que traga a luz divina do Cristo, de Maria Santíssima. E rogo neste momento, Pai, pela libertação de todos esses espíritos escravizados do mal, e rogamos a Ti, Senhor, que nos liberte também dessa escravização, dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias atitudes, Senhor, dos nossos desejos e vontades. Que sejamos libertados, Senhor, que sejamos, Senhor, socorridos neste momento por todos esses espíritos benfeitores, que venham neste momento as falanges de Maria, as falanges franciscanas, as falanges da Cruz Vermelha, as falanges médicas socorristas, a todos das colônias espirituais do Atlântico, do Pacífico, do Índico, do Mediterrâneo, aonde estiver uma colônia, Senhor, que venham esses espíritos para socorrer, aliviar, amparar e levá-los todos, Senhor, às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios. Misericórdia nesse momento, que venha a força de Poseidon, que venha a força de Mãe Menininha, que venha a força de Pai João de Aruanda, de Nossa Senhora, de todos os santos e santas, que venha a força de Allan Kardec de Bezerra, as falanges de Eurípides, de Francisco de Assis, de Francisco Cândido Xavier, que venha neste momento a força, Senhor, as equipes de Paulo de Tarso, de todos esses trabalhadores, para socorrer todos esses nossos irmãos, encaminhando as colônias, aos parques de evangelizações, educandários, reformatórios, hospitais, pronto-socorros, aos presídios educativos, às faculdades, para que eles possam estudar, para que eles possam, nesse momento, Senhor, se desprender e procurar, Senhor, se instruir, para que o seu amanhã seja melhor, Senhor,
para que a sua futura reencarnação seja melhor e que o mundo esteja em condições melhores de os receber. Misericórdia, Senhor, que todos sejam recolhidos da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, e que, se precisarem, Senhor, ali ficarem, que sejam amparados e, no momento certo, sejam levados, encaminhados às colônias espirituais. E, nesse momento, Pai, eu rogo que se feche esse grande laboratório de socorro, esse grande laboratório, Senhor, que neste momento, Pai, que a sua luz se faça presente e que possamos nós voltarmos ao cosmos e podermos, Senhor, absorvermos essa energia e trazermos para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito, para o nosso dupletério, para que possamos, Senhor, envolver toda a nossa aura perispiritual, envolver o nosso espírito com fluidos curadores, para nos fortalecer, Senhor, para que possamos caminharmos, para que possamos crescer, Senhor. Permita, Pai, que essas energias possam fluir, Senhor, sobre todas as nossas células, sobre todos os nossos órgãos físicos e perispirituais. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo amparo. Obrigado pelos amigos espirituais, pela família espiritual que nos deste. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Jesus. Permita, Pai, que no nosso repouso físico sejamos levados às colônias para estudar, para trabalhar, para, Senhor, adquirirmos conhecimento e um grande aprendizado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida. Obrigado pela família. Obrigado pelos pais, pelos amigos encarnados e desencarnados. Obrigado por tudo, Senhor. Que as suas bênçãos caiam sobre todos os lares, que os lares sejam, Senhor, iluminados, sejam feita uma bolha fluídica, Senhor, e que venha essa força luminosa de Maria, Senhor, que venha essa luz radiosa, Senhor, do azul celeste, e que possa cobrir todos os nossos lares, e que possa envolver todo o nosso lar e todos os nossos entes queridos, todos os nossos amigos, companheiros, Senhor, sejam amparados. Abençoa-nos, Senhor. E assim, Pai, agradecidos, nós te pedimos a sua bênção. Que o Senhor esteja conosco, hoje e para tudo e tudo sempre. Que assim seja.